Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das pandemias mais brutais de toda a história, a peste negra. E olha, não foi só uma crise de saúde, não. Foi um evento que literalmente mudou o rumo da história, deixando um rastro de morte que redesenhou a sociedade de um jeito que ninguém podia imaginar. Vamos entender como isso aconteceu. 50 milhões. Tenta absorver esse número. Essa é a estimativa de mortos só na Europa. É um número tão absurdo que a gente mal consegue visualizar, mas representa uma perda de vidas numa escala que o continente nunca tinha visto. Ninguém estava preparado para isso. E o mais assustador foi a velocidade. Não foi uma coisa que aconteceu ao longo de um século, sabe? Foi como uma tempestade de fogo que varreu tudo em meados do século XIV. Em algumas regiões, simplesmente metade da população desapareceu. Então, para a gente ter uma noção real do impacto, primeiro a gente precisa entender o tamanho dessa catástrofe. Foi, em todos os sentidos, algo sem precedente. E o estrago não ficou só na Europa. No mundo todo, a população caiu em quase 100 milhões de pessoas. A Europa, especificamente, levaria 200 anos para conseguir voltar ao número de habitantes que tinha antes da praga. Pensa só nisso, 2 séculos inteiros para se recuperar do trauma de apenas 4 anos. Tá, mas o que causou essa devastação toda? Na época, era um mistério completo, aterrorizante. Hoje, a ciência já tem as respostas. E o contraste entre o que eles achavam e o que a gente sabe é impressionante. Aqui a gente vê o abismo que existia entre a percepção da época e a realidade. As pessoas do século XIV buscavam respostas em tudo. No céu, culpando os planetas, na fé, achando que era um castigo de Deus, ou simplesmente no medo, acusando minorias de envenenar poços. A teoria mais famosa era do miasma, a ideia de que a doença vinha pelo ar ruim. A verdade, como a gente sabe hoje, era muito menor e bem mais sinistra. O verdadeiro culpado é este aqui, Yersinia pestis, uma bactéria minúscula carregada por pulgas que viviam em ratos, e esses ratos viajavam de graça nos navios mercantes pelas rotas de comércio. Esse bichinho microscópico foi o assassino invisível que colocou a Europa de joelhos. E o ponto-chave é esse: o comércio, que conectava o mundo, acabou virando a autoestrada da praga. E com essa autoestrada liberada, a praga se espalhou numa velocidade que deixava todo mundo em pânico. Vamos dar uma olhada em como essa história se desenrolou. A linha do tempo mostra que foi uma marcha sem piedade. Começou lá na Ásia Central, viajou pela Rota da Seda e em 1347 o caldo entornou. Navios fugindo de um cerco no Mar Negro levaram a doença para Sicília. E de lá ela explodiu. Em 4 aninhos, quase nenhum lugar da Europa tinha escapado. E olha só, antes mesmo da praga chegar com força total na Europa, relatos de arrepiar como estes já estavam circulando. Era notícia de uma devastação em terras distantes, um aviso do apocalipse que batia a porta. Com o tempo, a praga foi diminuindo, mas o mundo que ficou para trás era outro, irreconhecível. Vamos ver agora como a sociedade se reconstruiu a partir dessas cinzas. Na economia, a coisa virou de cabeça para baixo. Com tanta gente morta, de repente faltava mão de obra. É lei da oferta e da procura, né? O trabalho de quem sobreviveu passou a valer ouro. Os trabalhadores podiam exigir salários melhores. Os camponeses, que antes eram presos à terra, ganharam poder de barganha. O sistema feudal começou a balançar seriamente. A sociedade foi sacudida até a base. O medo fez o pior do ser humano vir à tona, com perseguições terríveis a grupos minoritários. Mas, por um outro lado, e isso é muito doido de pensar, a catástrofe abriu portas para quem sobreviveu. Com a ordem antiga ruindo, surgiram novas chances de subir na vida. Tem até quem defenda que o choque com a morte fez as pessoas valorizarem mais a vida, e isso teria plantado as sementes do renascimento. E essa discussão toda nos leva a uma pergunta muito instigante. Qual foi o impacto da praga na instituição mais poderosa da Europa medieval, a Igreja? A Igreja Católica, que era o centro de tudo na vida medieval, de repente pareceu impotente. As pessoas rezavam, faziam procissões, mas nada adiantava. A morte continuava chegando. E os próprios padres e clérigos que cuidavam dos doentes morriam aos montes. Essa falha em dar respostas ou em trazer qualquer alívio gerou uma crise de fé gigantesca. Então, o ponto principal é o seguinte: a peste negra não causou a reforma protestante sozinha, mas ela com certeza preparou o terreno. Ela plantou a semente da dúvida. A confiança foi para o espaço, a autoridade da igreja foi questionada e um ceticismo começou a crescer. O palco estava montado para os desafios que viriam no século seguinte. E para a gente fechar, é fundamental entender uma coisa.
A peste negra não foi um evento de uma vez só. A sombra dela ficou pairando sobre a Europa por séculos. Por mais de 300 anos, o medo da praga continuou ali, presente. Ela voltava de tempos em tempos em novas ondas, como na Grande Praga de Londres em 1665. Viver na Europa naquela época era viver com a memória e com a ameaça constante do retorno do assassino invisível. O que nos leva a uma última reflexão. A peste negra mostra que pandemias não só matam pessoas. Elas quebram sistemas econômicos, transformam sociedades e desafiam as nossas crenças mais fundamentais. E no nosso mundo de hoje superconectado, essa história serve como um lembrete bem poderoso de como uma doença pode sim refazer o mundo.